Olá, bom dia. Eu sou a pastora Luciane Temel e tenho uma palavra de Deus para você nessa nova semana que se inicia, porque quem começa com fé termina com milagres. Em Salmo, capítulo de número 32, no verso 6, o salmista vai dizer assim: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. O salmista está declarando que todos os que são fiéis a Deus precisam orar a Ele quando nós podemos o encontrar. Porque quando as muitas águas se levantarem, não é se um dia as muitas águas se levantarem, é quando se levantarem as águas das dificuldades, elas não nos atingirão, porque nós estaremos seguros no Senhor. Nós conhecemos bem a história de Daniel, que era um servo de Deus, fiel a Deus, guardou toda a sua juventude, toda a sua vida servindo ao Senhor em santidade, não se misturou com aquele povo ali quando ele foi levado exilado para a Babilônia, mas sempre servindo a Deus com interesse de coração, buscando ao Senhor todos os dias, orava 3 vezes ao dia. Nós vemos os relatos disso no livro de Daniel. E um certo dia Daniel vai ser lançado na cova dos leões. Daniel, capítulo de número 6, a partir do verso 20, o rei Dario vai chegar ali desesperado na cova do leão e vai clamar, perguntando a Daniel. Quando ia se aproximando da cova, gritou aflito: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E nós vemos aqui o Senhor livrando Daniel da boca dos leões. Ele permitiu a entrada de Daniel naquela cova com aqueles leões famintos, mas ele enviou o seu anjo e livrou Daniel dentro da cova. Como nós lemos em Salmo, quando nós oramos e temos uma vida de oração a Deus, quando vierem as tribulações, quando vierem as perseguições, quando vierem as tempestades, quando vierem as lutas, as covas, os leões famintos tentando nos devorar, nós estaremos seguros no Senhor. Daniel, ele andava com Deus, ele permaneceu todo o tempo confiando no Senhor, confiando que o Deus a quem ele servia era poderoso para livrá-lo daqueles leões. Nós conhecemos bem também a história do rei Davi, que foi perseguido durante muitos anos da sua vida pelo rei Saul, por conta que ele tinha inveja de Davi, por Davi ser querido no meio do povo de Israel. E Davi, algumas oportunidades teve de se vingar de Saul, de acabar com a vida de Saul, mas ele nunca pensou em fazer isso. Antes, Davi sempre guardou no seu coração aquele temor de saber que Saul, ainda que fazendo coisas que não agradavam a Deus, ele era um ungido do Senhor, e que Davi, pelas experiências que já tinha com Deus, de que Deus o tinha livrado do urso, do leão, quando ele derrotou ali o gigante Golias, as muitas guerras que ele venceu com o exército de Israel, ele sabia que todas essas coisas era a mão de Deus que tinha feito em favor dele. Então ele continuou crendo. E mesmo com a perseguição de Saul tentando tirar a sua vida, acabar com a sua vida, ele continuou descansando e se escondendo no Senhor, na certeza de que o Senhor entraria com providência em seu favor. Em um certo momento, em 1 Samuel 24:12, Davi vai dizer: o Senhor julgue entre mim e ti, vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Então Davi escolheu esperar no Senhor. Davi escolheu confiar que Deus ia fazer alguma coisa para o livrar dessa perseguição encabida que Saul tinha em relação a Davi. Nós precisamos aprender com Davi a esperar o tempo de Deus agir. Esperar, porque todas as experiências que nós temos tido com o Senhor, todas as vezes que nós somos perseguidos, que nós somos incompreendidos, que nós somos injuriados, todas as vezes que nós passamos por momentos difíceis e sem perceber ou sem entender o que é que Deus está fazendo,
todas essas experiências estão amadurecendo em nós a capacidade de nós termos, de confiar e descansar em Deus, de nós continuarmos crendo no Senhor, mesmo sem entender por que, Senhor. Às vezes é dentro da nossa casa que alguém se levanta e nos persegue, às vezes é dentro do ambiente de trabalho, às vezes é um problema na nossa saúde que o Senhor permite e nós não entendemos, às vezes é uma falência de um comércio, de uma empresa, de uma indústria, algo que você investiu tempo, que você investiu dinheiro, que você investiu a sua vida e aquilo dali faliu e você não entende o porquê que você está passando por aquilo. Mas todas essas experiências estão te ensinando a crer no Senhor, a crer que Ele se levantará em seu favor, sem duvidar jamais do amor de Deus, no poder que Ele tem para nos ajudar, na proteção que Ele tem tido conosco a cada dia, nos livrado de tantos males, nos livrado de acidentes, nos livrado de perdas maiores, nos livrado de passarmos por dificuldades insuperáveis, e o Senhor sempre tem entrado com providência na nossa vida, na nossa causa, e nós precisamos fazer como Daniel, como Davi, como tantos outros que confiaram no Senhor, que esperaram no Senhor, que diante das dificuldades continuaram crendo no Senhor, sabendo que Deus Ele não falha, sabendo que Ele é o nosso ajudador fiel, que Ele está conosco em todo o tempo, sabendo que não haverá perseguição que não possa ser solucionada, sabendo que o Senhor Ele é soberano sobre todas as situações, e Ele é capaz de nos tirar das garras do inimigo, até mesmo o inimigo da nossa alma, que por muitas vezes quer minar a nossa fé no Senhor, quer nos fazer olhar somente para os problemas e gera em nós aquele sentimento muitas vezes de que, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Por que o Senhor está permitindo isso? Se Deus me ama, como a palavra de Deus diz, por que eu estou passando por essa prova? Daniel poderia ter se questionado, Davi poderia ter se questionado, mas eles escolheram se posicionar e esperar no agir do Deus Todo-Poderoso. E o meu convite para você nessa nova semana é que você espere no agir do Deus Todo-Poderoso na sua vida, porque Ele vai agir em teu favor, Ele vai agir. Davi e também Daniel, eles sabiam em quem eles criam. Eles sabiam que Deus era Deus e que não existia outro Deus além do nosso Deus, o Deus vivo, o Deus fiel, o Deus poderoso, o Deus que deixa relatado todas essas passagens na Bíblia para que nós possamos ser encorajados a continuar diante das nossas dificuldades hoje em dia. O Senhor faz isso para que nós venhamos a descansar na certeza de que se Ele fez uma vez, Ele continua fazendo hoje, porque Ele é imutável, Ele não muda, nele não há variação nem sombra de dúvida. O Senhor permanece poderoso, o Senhor permanece bondoso, cheio de misericórdia, o Senhor permanece com propósitos para a minha vida, para a sua vida, o Senhor permanece com propósito para o teu filho, para a tua filha, para o teu esposo, a sua esposa, o Senhor tem propósitos para a sua família, o Senhor tem propósitos para cumprir em nossas vidas, e nós precisamos confiar nele, continuar crendo nele, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Daniel e Davi tinham uma vida de oração, tinham uma vida de intimidade com o Senhor, tinham uma vida de buscar a direção de Deus em todo o tempo. Que nós também tenhamos essa vida de oração, de intimidade com o Senhor, de busca a Deus, de fé para vivermos o impossível diante das dificuldades que nós enfrentamos, na certeza de que se nós nos aproximamos do Senhor é porque nós sabemos que Ele existe e Ele recompensa aqueles que o buscam. Então não desanime diante da cova dos leões, não desanime diante da perseguição de Saul na tua vida. Se levante, se posicione, continue crendo, continue agindo pela fé, vivendo pela fé, e o Senhor, Ele vai se levantar em teu favor, em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma semana se inicia e eu quero, Senhor, apresentar diante do Senhor a minha vida e também todos esses meus irmãos e irmãs
todas essas pessoas que estão ouvindo agora esse devocional. Meu Senhor, o Senhor sabe das aflições que nós passamos, o Senhor sabe das nossas lutas, das perseguições, das adversidades, mas o Senhor também contempla a nossa vida no secreto contigo. E por isso eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor haja em nosso favor, o Senhor nos livre, Senhor, das ciladas que o homem pode porventura preparar para nós, que o Senhor nos livre dos desígnios maus do homem que prepara, Senhor, laços de morte contra as nossas vidas, que o Senhor nos livre de tudo aquilo que não é a tua vontade para nós e também para a nossa família, que nesta nova semana nós possamos, Senhor, nos levantar, nos posicionar e continuarmos crendo, sem duvidar que o Senhor continua sendo o mesmo, poderoso em todas as tuas batalhas. Todas as vezes que nós clamarmos, o Senhor se levantará em nosso favor. Todas as vezes que nós que somos fiéis oramos, o Senhor vai guardando, recolhendo essas orações no teu odre. Nós cremos, Senhor, e o Senhor vai responder as nossas orações no tempo oportuno. Nós cremos que vai chegar o fim das perseguições, das lutas, dessa adversidade que nós enfrentamos agora. Então que o Senhor nos ajude nessa nova semana a permanecermos, Deus, nós como filhos do Deus vivo, a permanecermos olhando para esse Deus que é Pai, que é cheio de graça e de misericórdia, na esperança, Senhor, na certeza, na fé de que o Senhor não vai nos abandonar. Mais uma semana nós iremos vencer para a tua glória. Mais uma semana nós vamos esperar o Senhor agir em nosso favor. Mais uma semana nós vamos continuar crendo que o Senhor não se esqueceu de nós, que o Senhor tem contemplado a nossa luta, que o Senhor tem contemplado as nossas aflições e que o Senhor nos livrará de cada uma delas, em nome de Jesus. Por isso, em mais uma semana, eu abençoo, meu Senhor, a vida do teu filho e da tua filha, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro que vai ser uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana cheia de paz e de confiança no Deus do impossível, porque nós cremos que o Senhor vai agir em nosso favor, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, que assim seja, amém, e graças a Deus. Mais uma semana na dispensação do Senhor, esperando pelo agir do Senhor em nossas vidas, na nossa família, porque é Ele que nos livra, é Ele que nos guarda, que nos protege. Então descansa em Deus e espere o Senhor agir em teu favor, em nome de Jesus.